Mudar? Quem nunca sentiu que mudar é uma batalha, às vezes até uma batalha perdida? Pode ser um hábito, um jeito de pensar, uma reação que a gente tem no automático. Mas e se o segredo não for só se esforçar mais? E se a chave for, na verdade, reconstruir a nossa mente desde a fundação? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a arquitetura de uma mente renovada. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? Aquele pensamento que sempre volta? Aquela reação que logo depois bate um arrependimento? É como se a gente estivesse num labirinto mental, sabe? Dando voltas e voltas para acabar sempre no mesmo lugar. É frustrante. E é exatamente essa sensação que a gente vai começar a desvendar agora. Então, e se a saída desse labirinto não tiver nada a ver com força bruta, mas sim com a gente redefinir o nosso ponto de partida? Pois é, a primeira e talvez a peça mais importante dessa arquitetura toda é entender qual é a nossa verdadeira identidade. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, tem a areia movediça, que é onde muita gente constrói a própria identidade. Em cima de quê? Sentimentos que mudam toda hora, na opinião dos outros, em status, tudo coisa instável. Agora, do outro lado, tem uma base de rocha, uma verdade fundamental, algo que não muda sobre quem a gente é. E aqui, gente, é que está a grande virada de chave. A nossa identidade não pode ser refém do que a gente sente, que é uma montanha-russa. Ela precisa estar ancorada numa verdade estabelecida, mudar essa base, tirar ela dos sentimentos e colocar no que já foi dito a nosso respeito. Esse é o ponto de virada. Tá? Mas como é que se vive a partir dessa verdade sólida? Na prática. É aqui que a conversa fica mais fascinante ainda. A gente vai conectar essa ideia de identidade com uma coisa que a ciência moderna tem estudado cada vez mais. É isso mesmo, fé e ciência, que muita gente acha que são opostas, aqui elas se encontram de um jeito incrível. O nome pode parecer complicado, né? Neuroplasticidade. Mas a ideia por trás, nossa, é revolucionária e até bem simples. O nosso cérebro não é uma peça de computador fixa, um hardware que não muda. Ele tem uma capacidade inacreditável de se reorganizar e formar novas conexões. Para a gente entender isso de um jeito bem visual, imagina o seguinte: o cérebro é como se fosse uma floresta densa, cheia de caminhos. Alguns desses caminhos são bem largos, fáceis de andar, enquanto outros são só umas trilhas bem estreitinhas no meio do mato. Essa analogia ajuda muito a gente a visualizar como os nossos pensamentos e hábitos funcionam. Cada pensamento, cada hábito é uma trilha nessa floresta. Quanto mais a gente passa por uma trilha, mais larga e mais fácil de seguir ela fica. Esses são os nossos padrões antigos, sabe? Mas a notícia mais espetacular é que a gente pode literalmente criar trilhas novas. A neurociência mostra o mecanismo e a fé nos dá o mapa de como usar esse mecanismo de propósito. Ok, se a gente tem um mapa, então como é que ele funciona no dia a dia? Esse processo de transformação não é uma coisa aleatória, que acontece do nada. Ele pode ser dividido num ciclo bem claro e contínuo, de 3 passos. Vamos dar uma olhada nesse mapa para a mudança. Primeiro, despir-se é a decisão consciente de falar: chega, esse padrão antigo aqui eu não quero mais. Depois, renovar-se. É aqui que a neuroplasticidade entra com tudo, quando a gente alimenta a mente com a verdade sobre a nossa nova identidade, criando aquelas trilhas novas. E por fim, revestir-se, que é a prática, é agir de acordo com essa nova realidade. E olha, não é algo que acontece uma vez só, é um ciclo, um processo contínuo. A palavra-chave para tudo isso é intencionalidade. E essa frase, nossa, ela é um soco no estômago, mas um soco necessário. Ela mostra a urgência e a seriedade dessa luta interna. Aqui não existe campo neutro, não. Ou a gente está ativamente matando esses padrões, ou eles estão, aos pouquinhos, consumindo a gente. Então, para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. A batalha sempre começa na mente, na troca de uma mentira por uma verdade. Pensa nisso. Qual é a primeira mentira que precisa ser substituída por uma verdade na vida de cada um? Identificar isso já pode ser o primeiro passo prático nessa jornada. Bom, espero que essa análise tenha ajudado a iluminar um pouco esse caminho. A jornada de transformação dura a vida inteira, e todo esse material que a gente conversou foi inspirado nos ensinamentos de Walter Pereira Jr. Para quem quiser se aprofundar, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele. Muito obrigado pela companhia nessa exploração.